Fala galera, eu sou o Chef Felix e tenho o prazer de ensinar a receita da série Love 101. É um burek turco maravilhoso que todo mundo que assiste e você que se não assistiu vai assistir ainda, vai reproduzir junto comigo, super simples, e você só vê aqui na Netflix. Agora vamos aos ingredientes. Vocês não devem ter entendido nada que está escrito aqui, com certeza. Mas aqui está escrito em turco. E eu espero não xingar ninguém que fale turco. Eu vou tentar ler os ingredientes também em turco. Então estamos aqui com 350 gramas de buğday unu, que é farinha de trigo, nossa farinha de trigo normal. Temos 5 gramas de tuz. Tuz é sal. Eu vou colocar a gosto e de olho 60 ml de savayan, que é óleo. Óleo de girassol eu estou utilizando aqui. Temos também ilik süt. Ilik su é leite e água. Então, os dois podemos misturar aqui também. Espero que quem fale turco deve estar rindo de mim nesse momento. E aqui yumurta, que é um ovinho. E agora vamos mixar tudo aqui dentro do bowl. Quando ficar bem incorporado, a gente coloca na bancada, mistura bem e vocês vão ver como é que vai ficar a massa. Essa receita turca é super famosa por lá e ela pode ter vários recheios diferentes. Então, eu vou fazer o recheio mais adorado pelos turcos, digamos assim, que é utilizado queijo feta, junto com espinafre, mas tem doces, salgados, tem de todos os tipos. Neste momento, quando a massa ficar nessa textura, a gente pode derramar na bancada e começar a trabalhar ele com a mão. Você vai sentir que a massa vai grudar um pouquinho na sua mão, mas é só o início. Você mistura bem, suave, mão esquerda e mão direita. Neste momento que a massa chegou nesse ponto, você pode ver que ele está saindo da bancada tranquilamente. Está na hora de a gente começar a envolver a massa dessa forma. Você pega assim e vai abrindo, porque você vai ver que vai ficar tudo centralizado aqui. A gente quer que não tenha nenhum dobradinho do momento que descansar a massa. Então, a partir do momento que ficou assim, você pega o mesmo refratário que estava antes e deixa descansando por 1 hora. Vou acender o fogo, não precisa ser fogo alto. Vamos colocar uma colherzinha de manteiga e deixar derreter. A partir do momento que derreteu, a gente incorpora a cebola, depois o alho e finaliza o nosso recheio. Eu, em vez de estar cozinhando neste momento na minha cozinha, eu gostaria de estar na frente do mar turco, naquelas imagens lindas da série Love 101, mas já que eu não posso, estou aqui ensinando essa receita, que eu tenho certeza que a Burcu, com o resultado dessa receita, ela não ia se mudar de escola não. Ela ficaria só com o resultado depois de provar isso aqui. Então eu espero que vocês façam na sua casa. Agora que derreteu a nossa manteiguinha, a gente coloca a cebola roxa. Aqui tem uma cebola roxa picada. Nossa cebola roxa deu uma refogada muito boa. Vamos incorporar o alho. Bem refogadinho agora, entraremos com espinafre. O espinafre, gente, não precisa estar picadinho. Você pode apenas cortar ele com a mão e incorporar aqui. Você vai ver que ele vai murchar, ele vai ficar pequenininho e a gente entra com queijo feta para finalizar. Enquanto finaliza aqui a refogadinha nesse alho, junto com o espinafre, que dá um aroma sensacional, eu não quero dar spoiler, tá? Mas eu gostaria de saber quem você acha que bateu na porta. Eu vou ler e quero ver se é a mesma opinião que eu tenho. Olha só, você pode ver que ela vai diminuindo, todo aquele espinafre diminui bastante, ele vai pegando uma cor verde sensacional. E assim que tiver nessa cor, a gente vai colocar metade do queijo feta aqui. A partir do momento que o queijo feta deu uma derretida e se incorporou com o espinafre, a gente pode retirar daqui e reservar. Ah, já ia esquecendo. Logicamente vamos dar uma temperadinha com sal e uma pimentinha do reino. Quando chegar nesse ponto, assim está na hora de desligar e deixar esfriar. Com o nosso recheio prontinho, 1 hora depois, nossa massa já está descansada. Aqui vem o segredo dessa massa. Ai, meu Deus. A gente descola ela bem, você vai ver que ela está bem aveludada. Quando você coloca o dedo, ela vai e volta, está linda. E a gente vai fazer o seguinte, então a gente enrola bem ela, com um caninho mesmo, e neste momento a gente vai dividir ela em 4. A gente vai fazer uma bolinha, ó, bem simples, achatou na palma da mão,
tem que ficar mais ou menos uns 10 centímetros, um palmo da mão assim. Quando fez isso aqui, a gente vai pegar um pouquinho da manteiga e vamos passar em cima dela e deixar ela descansando para incorporar a manteiga dentro dessa receita. Com os nossos 4 disquinhos formados, vamos deixar descansando aqui. Depois de 15 minutos descansando, com a nossa própria palma da mão, a gente vai abrindo a massa, tentando formar um quadrado. Então, abrimos para cá e abrimos para os lados. Quando você começar a ver o fundo da mesa, está no ponto certo, porque ela tem que ser bem fininha, gente. Pode ver que ela está bem aveludadinha. Neste momento, a gente vai rechear o nosso burek. Neste momento, a gente vai incorporar um pouquinho mais de queijo feta. E agora está o segredo da receita. A gente fecha um ladinho, fecha outro, mais um lado e outro também. Quando chegar nesse momento, a gente só enrola ele muito bonitinho e ele vai ficar neste formato. Numa apresentação bonita, a gente vai colocar ele assim para assar. Gente, parece difícil, mas se você fizer com amor, como tudo na cozinha, com love, você vai ver que fica lindo, lindo, lindo. Então a gente coloca no meio a forminha. E aqui eu tenho uma gema, você passa ela de leve por cima. Se você não tiver um pincel, não tem problema. Você pode colocar com um garfinho, só cuida para não furar a massa, tá bom? E agora, para finalizar, 40 minutos a 200 graus no forno pré-aquecido e dá uma olhada no resultado. Está pronto o nosso burek turco. E olha só, eu tenho uma coisa a revelar. Eu não me arrependo de nada. E eu faria isso de novo. Mesmo sabendo o tanto de louça que eu tenho para lavar. Agora, como era na série, a gente corta ele em vários pedacinhos. Olha o recheio como é que tá. Ele é simplesmente incrível. E aí, tá parecido como estava na série? Eu quero provar isso aqui. É muito gostoso, né, gente? A gente fazendo uma receita de um filme ou de uma série que a gente ama, a gente entra naquele mundo. Eu fico muito feliz com isso. E agora, vamos ver como é que ficou. Tô quente. Toma um pouco de água. Gente, está fenomenal. E o que também está saindo do forno nesse momento aqui no Netflix na Cozinha é uma sobremesa fenomenal das pessoas que são apaixonadas e românticas que adorariam escrever cartas para os crushes. E não se esqueça de postar Love 101 e Netflix na Cozinha. Se você fizer essa receita, poste também @RafaelElix, tanto aqui quanto no Twitter. Vou ficar muito feliz com isso. E agora, faça você mesmo, porque tá uma delícia.